Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Isso aqui é o nosso guia de bordo, um mapa bem operacional para que todo mundo possa extrair o máximo do nosso método. Então, vamos começar. Olha, essa frase aqui é para guardar com carinho. Ela é basicamente a filosofia central de tudo que a gente vai construir juntos. Pensem nela como o nosso princípio fundamental, a nossa bússola. Muito bem. Antes de mais nada, a gente precisa alinhar as expectativas. Qual é a nossa missão aqui? O que significa de verdade ter sucesso com este método? Vamos começar definindo o termo entrega. O que é isso, afinal? Bom, não é sorte, e muito menos um segredo. A entrega é, na verdade, a resposta lógica do algoritmo a sinais muito claros que o público envia. Então, o nosso alvo não é correr atrás da viralização. O nosso alvo é construir um sistema, um que gere esses sinais de audiência de forma previsível. A entrega vira uma consequência, entende? Não um acidente. E que sinais são esses? São 5, basicamente. Retenção nos 3 primeiros segundos, que é crucial. A retenção total, ou seja, a porcentagem do vídeo que as pessoas assistiram, e depois os replays, os compartilhamentos e os salvamentos. Nosso foco total vai ser em otimizar cada um desses 5 sinais, porque é exatamente isso que o algoritmo está medindo e valorizando. E para a gente fazer isso, o método de aprendizado aqui do curso vai ser sempre o mesmo. Um ciclo de conceito, depois exemplo e, por fim, tarefa. Primeiro, se entende o conceito. Depois, a gente vê um exemplo bem claro para a coisa ficar concreta. E por último, tem uma tarefa para executar. É assim que o aprendizado vira prática na hora. E aqui chegamos ao nosso primeiro checkpoint, nossa primeira parada obrigatória. Se ficou claro que entrega é sobre métricas, a tarefa é a seguinte: pausar esta aula e analisar 5 vídeos antigos. O objetivo é encontrar a linha de base, o ponto de fuga. Em que segundo a atenção do público costuma ser perdida? Esse é o começo de qualquer diagnóstico. Ok, checkpoint feito, então vamos em frente. Agora a gente avança para o coração do curso para ver como tudo isso se conecta dentro do nosso sistema repetível. O método se baseia nestes 4 pilares, nestas 4 etapas: ideia, condução e tempo, gancho e, por fim, a edição. O ponto-chave aqui não é ser um gênio em uma dessas áreas, mas ser muito competente em todas elas. Dominar essa sequência, essa é a meta. E olha só que interessante essa regra do jogo. Pensem nessas 4 etapas como os elos de uma corrente. Se a ideia, o primeiro elo, for fraca, não existe adição no mundo que salve o vídeo. Se a condução for arrastada, ninguém chega até o final. Se o gancho for ruim, a entrega nem sequer começa. E se a edição for fraca, perde-se retenção e identidade. Ou seja, um elo fraco quebra a corrente inteira. Certo, agora vamos para a parte bem operacional. Como o estudo vai funcionar e, mais importante, o que será produzido ao longo do caminho. Lembrando sempre no nosso ciclo, tudo começa com conceito. Por exemplo, um conceito fundamental. Toda ideia precisa ter um motivo social para ser compartilhada. A pergunta que a gente precisa se fazer é: por que alguém enviaria isso para outra pessoa? Depois do conceito, vem o quê? O exemplo, para materializar a teoria. Então a gente tem aqui 5 tipos de conteúdo que ativam esse gatilho do compartilhamento de forma quase instintiva, como piadas internas, coisas de grupos específicos, indiretas, crenças e novidades. E com isso chegamos ao checkpoint número 2, outra parada estratégica. Uma pessoa criadora eficiente é, antes de tudo, uma pessoa organizada. Então, se o ciclo de aprendizado foi entendido, a tarefa agora é criar o pipeline de trabalho, pastas para ideias, roteiros, brutos, edição e publicados. É fundamental fazer isso agora, antes de avançar. A organização precede a criação. Tudo bem, sistema organizado? Ótimo. Porque agora a gente vai falar do projeto final. É aqui que todas as peças se juntam. É aqui que vamos provar que o método funciona na prática e sob pressão. O projeto final é um sprint. O desafio é aplicar todo o método para produzir e publicar 10 vídeos, em um prazo de apenas 7 dias. Mas atenção, o objetivo do sprint não é a perfeição, é a implementação do sistema. São 10 vídeos em 7 dias para forçar a consistência, a repetição e para construir a memória muscular da produção. E para fechar nosso guia de bordo, vamos falar sobre como desenvolver autonomia, aprendendo a ler os dados e analisar a própria performance. Para isso, vamos acompanhar 3 métricas principais em cada vídeo do sprint: a retenção nos 3 primeiros segundos, a porcentagem de conclusão e o número de compartilhamentos. É aqui que os padrões e os pontos de melhoria vão aparecer. E esta tabela ilustra perfeitamente como transformar dados em ação. Cada sintoma, como por exemplo baixa retenção, tem um diagnóstico claro que aponta diretamente para uma parte específica do método que precisa de ajuste. A taxa de conclusão está baixa? É preciso cortar a redundância. O compartilhamento está baixo? O problema talvez esteja na ideia original. E essa é a mudança de mentalidade que a gente busca. A pergunta final não é como viralizar. A pergunta é: qual parte do meu sistema precisa de ajuste? A jornada para deixar de postar no escuro e passar a operar com um sistema claro e ajustável começa agora.